Como prometido no último episódio, aqui está um extra com as curiosidades e outros fatos sobre a franquia Mad Max, com os nossos especialistas Carlão e Gil. Saudações amigos amantes de filmes, mecânicos e nômades, eu sou Éder Bolvo e esse é o Tralha Trivial. Curiosidades do primeiro. Já falamos de valor, já falamos que o diretor era médico, já falamos do contexto histórico, sim. Mas curiosidades que tiveram do primeiro, que, porra, foi barato, deve ter coisa pra caramba. Muito legal, vamos lá. O roteiro não foi escrito pelo Miller e o Kennedy. O Kennedy bolou a ideia original com o Miller, mas eles tiveram que contratar um roteirista profissional. E esse cara é um tal de James McCausland. Né? Então eles criaram o roteiro baseado na história original. Uma coisa interessante, o filme só foi lançado na América em 1980, um ano depois. Por isso que muitas vezes tem uma confusão. A gente acha que o filme é de 1980. Se você procurar na internet, às vezes você vai lá achar Mad Max 1980. Não, ele foi lançado na América em 80, mas ele foi produzido e lançado na Austrália em 79, um ano antes. E ainda mais tarde na Europa. Na Europa chegou depois de 80. Ele se tornou um sucesso de bilheteria, né, e crítica, logo de início. E foi acreditado como a maior abertura no exterior para produções australianas. Foi a partir daí que vieram dois filmes. Né? O Gallipoli, já ouviram falar? É o Mel Gibson que faz. É Mel Gibson novamente. Tá? E o Crocodilo Dundee. 1 e 2, os dois praticamente foram juntos. Exatamente, né? É quase na mesma época. O filme também foi notável por ser um dos primeiros filmes australianos a ser filmado com uma lente widescreen anamórfica. Vocês sabem o que é isso? Não, eu também não sabia. As lentes anamórficas, elas foram inicialmente criadas, né, para que uma imagem mais larga ela conseguisse ser inserida em toda a área da película de 35mm, que era a película usada na época. Então o que isso significa? Significa que os filmes anteriores a esse, eles tinham uma faixa preta em cima e embaixo. Para fazer o wide, né? Para fazer o wide. É a primeira vez que o wide ocupa a tela toda. Então o que acontecia? A tela esticava para cima e para baixo. E pegava a lateral toda. É o primeiro filme a fazer isso. Então ele também é um quebrador de paradigmas, um divisor de paradigmas aí na parte cinematográfica. Você falou das lentes, eu lembrei do comentário. Sim. Não existe câmera acelerada no filme. Tudo foi gravado na velocidade real. Exatamente. Tudo foi gravado na velocidade real. Pra você ver o carro tá 160, ele tá 160 mesmo. Detalhe, sabe quando filma rente ao chão, às vezes o carro? Uhum. Não é que tá presa a câmera. Não, é um cara. É um cara preso no capô. Ele se arrisca. Seguro de vida do cara. Outra coisa, você pensa assim, pô, não passa carro na Austrália, né? Porque... Nem canguru, porque não tem ninguém. Você não vê um canguru. O que aconteceu? Na loucura lá, na doideira deles, chamaram o cara para o trânsito. Os caras iam lá e paravam o trânsito no meio da Austrália, velho. Daqui a pouco saía no jornal. Pô, teve engarrafamento em tal estrada lá, ninguém sabe por quê. E foi por causa do filme. Talvez a curiosidade mais interessante do Mad Max 1 é sobre o Mel Gibson. Vocês sabiam que na época ele era apenas um estudante de artes cênicas? Ele e o ator que fez o Goose, né? Que eles eram amigos. O Steve Bisley. Só que o Steve Bisley, ele já tinha sido escolhido pelo George Miller para fazer o Jim Goose. Aí o que aconteceu? Na noite anterior, a início da gravação do Steve Bisley, que era super amigo do Mel Gibson, o Mel, ele tava num bar. E encrenqueiro do jeito que ele era, ele arranjou uma briga no bar. E saiu todo arrebentado da briga, saiu todo machucado e tal. E no dia seguinte, ele tinha que dar carona pro Steve Bisley até o estúdio, porque o Steve não tinha carro. E o Mel concordou, e mesmo todo arrebentado foi. E de ressaca. Quando chegou lá, ainda não tinha um papel definido, ou não tinha um ator definido pro Mad Max. E quando o George Miller bateu o olho e viu aquele Mel Gibson arrebentado, todo cortado, todo arrebentado, com aquela cara meio de galã, mas ao mesmo tempo dane-se o mundo, ele falou, esse é o cara.
Ele chamou o Mel Gibson e falou assim, você não quer fazer um teste? Quer dizer, o Mel Gibson ele foi só levar um amigo. E de repente ele estava fazendo o teste e ele foi escolhido como protagonista do filme, sem experiência nenhuma. Carlão, eu te conheço há 30 anos, cara. Você não participou de filme porque você não estava no lugar certo. Eu concordo com o Jus. Outra curiosidade é que o Miller e o Byron, quando eles decidiram fazer o filme, eles não queriam atores conhecidos. Porque na Austrália, na época, ator de cinema era como aqui no Brasil. Era o mesmo cara que fazia televisão. Verdade. Então eles queriam um pessoal ou oriundo de escola de arte, né? Ou de teatro. Tanto é que o que fez o Tal Curry, esqueci o nome dele. Tal Curry, o Hugh Keys Barney. Ele é ator de teatro shakespeariano. Exatamente. Rapaz. O George Miller ele foi procurar. Cortês. É verdade. Ele foi procurar no teatro todos os atores, tirando o restante que é tudo extra, né? Pegou ali na esquerda. Você tá fazendo o quê aí, mano? Eu tô aqui fumando cigarro, tá bem? Vem fumar um cigarro aqui fazendo a cena. A gente pode gravar. É bem isso mesmo. Ó, tem uma coisa interessante que eu lembrei agora. Eu tinha falado no começo que a gangue de motoqueiros era motoqueiros de verdade. Uhum. Então o grupo chamava-se The Vigilantes, os Vigilantes. Era um motoclube da Austrália e simplesmente o George Miller chegou e falou: quer participar de um filme? Os caras, tá bom. Sabe como eles foram pagos? Bom, cerveja. A cerveja, tinha que ser. Na verdade... A cerveja australiana é boa? Cara, eu já experimentei. Tem pelo menos algumas muito boas, viu? Pro Carlão dar uma vírgula aí... Não, eu acho que uma parte da filmagem o pessoal ficou de ressaca, né? Porque você viu que a gangue no começo do filme é enorme. Depois só tem uns 10. Depois sobra uns 4 ou 5 gatos pingados. Tava tudo bêbado. Meu Deus do céu. Outra coisa. Não sei se você vai citar isso. Sim. As motos foram emprestadas pela Kawasaki. Emprestadas. Sim. Você sabe quantas desenvolveram? Nenhuma. 2. Ah, sim, verdade. Pô, falando da moto... Que destruíram todas as outras. Aquelas motinhas de... Na hora que eu assisti o primeiro, eu tinha aquelas motinhas de plástico, aquele vidrinho, cara. Sim. Eu tinha aquela motinha de plástico. Era incrível. Outra curiosidade. A moto do Tal Courier e a moto do Guzi são a mesma. Sim. Uma é prata e outra é preta. Não são o mesmo modelo, né? É, o mesmo modelo. Não são a mesma. Eles fizeram assim, a moto do herói vai ser prata e a moto do vilão vai ser preta. Exato. Mas se você pegar e colocar uma do lado da outra, é a mesma. Idênticas. E falando de carro, né, de veículos, né, moto, veículo, alguns carros lá do filme, eles não tinham orçamento para ter todos aqueles carros. Então o que eles faziam? Eles pegavam o mesmo carro e pintavam de outra cor. Pra aparecer em algum outro momento do filme. Às vezes a tinta tava até fresca. Sabe o V8, o Interceptor? Sim. O Falcon. Ele não era só o carro do filme. Porque normalmente no filme você tem vários carros, né? Não, era. Era um só. Era um só só. que aquele carro, além de fazer o filme, ele levava o pessoal pra cima e pra baixo, buscava comida, levava os material. Caras usavam o carro. Era o traslado. Um detalhe, você sabe quanto foi o cachê do Mel Gibson nesse filme? Não. $10 mil. Pô, até que foi bom. Até que foi bom se considerar que o filme custou 400 mil. Foi ali... Não, mas peraí, o cara recém-saído. Chegou da balada. Arrebentado. O cara não tava fazendo nada. Você quer ganhar $10 mil? Quero. Não, tá de boa. Você falou logo no começo... A van do Miller, né? Que usaram como... Sim. Usaram a van do Miller, aquela coisa, aquela Kombi azul que o cara acertar no começo. Que é destruída. Você vê que batem nela, parece que ela não tem nada. Na verdade, ela não tem nada. Nada mesmo. Tiraram tudo. Sim. O trailer que eles arrebentam, ele foi retirado tudo e foi colocado tudo com material leve. Eles usaram até cereal pra fazer a coisa. Sabe aquela cena que o Knight Rider passa do lado do caminhão? Sim. Não era pra passar do lado. Era pra ter acertado o caminhão. Mas ele falou, vou desviar. Não! O carro tava com foguete. Eles colocaram um foguete no carro. Pra acelerar. Era pra acelerar e acertar o caminhão. Só que ele desviou. Por causa do foguete, o carro perdeu a estabilidade. Aí, não tem aquela cena que ele bate?
Que é depois do caminhão tem uns carros batidos. Não, na verdade foi feito depois. Exatamente. Porque eles falam, nossa, assim, fizemos merda. Aí depois falaram assim... Não acontece o acidente, o Knight Rider não morre. E os caras não tinham... O orçamento foi tão baixo que os caras não tinham dinheiro pra comprar filme. Não. Eles falam, é uma cena, entendeu? Acabou. Só mais uma curiosidade interessante. Existe um dos membros da gangue lá, que ele é chamado Clank, mas é difícil de lembrar. O ator, ele se chama Bertrand Cadart. Então, ele foi um cara que simplesmente ele participou do filme e acabou, foi embora. E sabe o que ele fez? Não. Seguiu carreira militar e virou major. Que coisa! Major no exército da Austrália. Olha que interessante. Tivemos um major. Não, mas o filme foi... É assim, o filme foi feito nas coxas. Sim. Mas foi bom. Também. Vamos resumir. O Miller e o Byron fizeram um curta antes. Criaram a história. Não, e conseguiram distribuição, porque era um filme tipo terror. É um curta feito tipo terror. Tiveram essa ideia do Mad Max. Enquanto o Miller escrevia, ele fazia hora extra como médico para conseguir grana. Sim. E o Byron, ele foi muito responsável, ele conseguiu levantar esse dinheiro com investidores, você acredita? Não, detalhe. Mais da metade da turma que investiu eram médicos. Olha só! Nossa senhora! O Byron chegava num amigo dele que e era eles foram muito bem pagos, hein? Não, porque se o filme rendeu depois 100 milhões de dólares... O Byron chegava na casa do amigo dele, ele não batia papo, ele ia na biblioteca dele, pegava um livro de medicina forense pra ver, esse acidente vai acontecer isso mesmo? Pra ver se tava do mesmo jeito. Caraca! Exatamente. Outra coisa, sabe a cena do caminhão? Sim. Que atropela o Tal Corey? Sim. O caminhão era emprestado. Isso é óbvio. Detalhe, arrebentaram a parte de baixo do caminhão. Tiveram que consertar o caminhão para consertar. O Interceptor V8 do Mad Max no 1, ele é utilizado no 2. Certo. Concordam? Compraram. Não, eles venderam o carro. Eles venderam o carro no final do primeiro filme. Vou pagar as contas. E aí eles recompraram porque eles conseguiram fazer o segundo. Aí tem uma história legal. Eles venderam, mas não foi pra alguém. Não, venderam pra alguém, desculpa. Pra alguém. Alguém da produção pegou. Então ele é vendido no 1, né? E aí pra iniciar, agora como a gente vai falar do 2, ele é recomprado inteiraço do jeito que tava. Porque eles falaram, caramba, deu certo esse filme, vamos gravar o segundo. Eu preciso do carro. Curiosidade do 2. O 2 não foi gravado na Austrália, foi? Foi. Qual que foi? Foi o 1 e o 2 são totalmente produção australiana e gravado na Austrália. Porque mesmo com o retorno do 1, o George Miller e o Byron Kennedy, eles ainda quiseram manter o mesmo clima do primeiro filme. Falaram, não, vamos seguir aqui na Austrália que é o que tá dando certo. O detalhe é assim, você sabe que o filme não é americano pelo lado do volante. Sim. É tudo pra direita. Do lado inglês. Quando você assiste Estrada da Fúria, tem carro com volante na esquerda e tem carro com volante na direita. E no meio, né? Então, mas aí tem uma curiosidade muito boa. Porque no 2, a criança fera lá, o garoto fera, que ele narra o final do filme. Vocês sabiam que nos Estados Unidos ele foi dublado por um ator do sul dos Estados Unidos, e aí os americanos acharam que o filme se passava nos Estados Unidos por causa do sotaque. Na região do Texas. Na região do Texas, independente do carro ser pra direita. Eles acharam, não, os caras colocaram o volante pra direita porque é Mad Max, porque é maluco. Nossa, mas os americanos acreditavam que o filme se passava nos Estados Unidos. Caraca. O 3. Eu vou passar. Já vai pular pro 3? Vamos pular, vamos dar uma pincelada pro 3. Tem um monte de coisa pra falar do 2. Vamos dar uma pincelada. É o melhor filme, É que eu quero passar pelo 3 depois. Vamos falar do 3 primeiro? Vai ter que falar do 2. Não, vamos falar do 3. Porque assim, eu só quero falar assim. O 3 eu assisti e quero esquecer. Eu vou nessa. Com certeza é o pior filme da franquia. Com certeza. E a melhor atuação do Mel Gibson. Tá, beleza. Porque ele tem mais falas. Tá. Você sabia que no 1 ele só tinha 16 minutos de fala? Linhas de falas? Tá. Aliás, no 2. Ele só tem 16 linhas de fala. Tá, no último ele mal fala também. Sendo que mas duas dessas falar falas.
no último foi a melhor Não, coisa. não. Mas sendo que no 2 ele só tem 16 linhas de falas e 2 ele repete. Meu nome é Mad. Meu nome é Max, tá bom. Eu quero falar, vamos falar do 3. Eu só vou falar isso. Eu vou só citar isso e a gente vai se concentrar no 2. Legal. O 3 é aquela coisa, a busca por uma alternativa ao combustível, usar o metano com o cocô dos porcos. Perfeito. Colocar a Tina Turner porque estava no auge. Lógico, é pra dar uma chamada. A chamada. Fizeram aquela coisa tipo, vamos encerrar vamos levar essas crianças para um lugar melhor, é uma cidade abandonada, até mostra lá Opera House. Mostrando lá como iluminando a cidade. Exato. Tipo uma reconstrução. Isso. Beleza, é como se encerrasse a franquia e o Mad ele tem aquela final, o Max tem aquele final melancólico dele, ele não pega o avião. Ele lembra muito isso, aquela referência a Moisés, que levou o povo à Terra Prometida e não entrou no povo. Ficou pra trás. Ficou pra trás. Voltando a 2, que aí a gente liga do 2 direto pro 4. Beleza. Mas o que me incomoda no Max, me incomoda entre aspas, né? É de ver só um item de necessidade. Sim. Mas aí, cara, eu dou na minha opinião, eu gostei muito do filme. Pra mim é o melhor junto com o 4. Eu coloco os dois como os Mas icônicos. ali, assim, você tem a questão orçamentária do filme. Sim. Então 3 milhões e 600. Mas que não é lá grande coisa. E ela assim. rendeu 80 milhões. Mas assim, você tem... Ainda estamos falando da década de 80, que os filmes ali meio que 1h20, 1h30, 1h20, 1h30. Só um detalhe, rapidinho, exatamente. O primeiro filme é 88 minutos, o segundo é 95. Não chega dá um pouco mais de 1h30, vai. 1h35. 35 minutos. Então, eu acho que para você contar a história, se você fosse entrar nessas questões da sobrevivência, dos itens básicos de sobrevivência, você estendeu o filme. Então, qual que é o principal? Bom, o mundo ficou apocalíptico. Pra gente se deslocar, precisamos de combustível. Exato. Então, eu acho que eu perdoo o filme, eu vi isso, eu perdoo o filme. Assim, o filme é bom e eles estão, assim, naquele contexto de necessidade de combustível para se deslocar. Tanto é que no final do filme, eles querem ir embora dali. A gente não sabe. Eles vão para um local que tá num cartão postal, você viu, né? E eles nem sabem se realmente aquele lugar é o paraíso que eles esperam. É verdade. Mas eles vão. Porque eu já tô no meio do nada mesmo. Qual o problema de seguir pro... No 2 eles não criavam uma galinha naqueles cantos lá? Não, tinha tudo. Tinha tudo. Você vê um monte de bicho. Você entra lá dentro da refinaria, tem porco, tem galinha, tem um monte de bicho. Tá, mas aquela... Não tem água, né? Não, é o que eu tô falando. Você ali é como se fosse uma coisa temporária. Sim, é temporário. Só que você não vê, pela quantidade, pelo nível de produção que eles estão, ali era muito tempo. Sim. Então, ali você não vê, por exemplo, estou saindo com um grupo para buscar alimento em tal lugar. Não, tudo bem, se passa em 2 dias. Sim. Mas... É isso que é louco do filme, porque a gente não sabe quanto tempo eles estão lá. De repente eles estão lá só uma semana. Ou um mês. Um ano com certeza não. Mas aí que tá, precisa saber. Não precisa, isso que é interessante. A graça do... Não precisa. Eles já estão de partida. Curiosidades do 2, que são bem legais. Mais curiosidades do 2 com o Carlão aqui. O Carlos quer falar curiosidades. Gilson Gomes lhe diz: o carro do Max é um Ford Falcon V8, lógico que é modificado, né? Só que no filme ele é chamado de Interceptor, a gente já falou isso desde o primeiro. Só que é o seguinte, não sei se vocês sabem, originalmente ele não é preto. Era um carro branco. Ele era um carro branco, isso. E ele foi pintado. Como a gente já falou, o blower ou o supercharger era falso. Então o carro não alcançava aquela velocidade que falaram. Só que aí tem uma coisa muito, muito legal. Então tem uma coisa interessante para falar do Interceptor V8 que a gente tava falando. Que aconteceu? A gente falou que no 1 ele foi vendido. No final do 1 ele foi comprado de volta pro 2. E no 2 ele foi destruído. Certo. Aí ele foi vendido para um ferro velho. Um membro da produção do filme, ele foi lá e comprou aquele ferro velho que sobrou
do Interceptor, a sucata. Detalhe, só ficou... Ele encontrou aquele carro porque o dono do ferro velho ficou com dó. Exatamente, ficou com dó. E aí ele reformou o carro. E aí, a partir disso, o que aconteceu? Como no 3 não, né, nós vemos o Interceptor V8, mas ele não... praticamente não está ativo. O Mad Max 3 é o Mad Max sem carro. É o Mad Max sem carro. É o Mad Max do trem, porque aí tem uma perseguição no trem. Putz, grilo. Pula essa parte. Vamos pular. Mas eu acho que faz... Em momento nenhum do filme você vê um trilho. Mas eu acho que aparece o trilho, aparece. Final. Não existe final. Aquele trilho leva do lugar nenhum para nenhum lugar. É isso. E aí o que acontece? Eu acho que deve fazer uma referência pro... Eu acho que a ideia deles, eles estavam meio pirados, fazendo o 3, o trilho, De Volta para o Futuro 3. Que temos o trem. Não. Nada a ver. Vamos dar uma desculpa. Não. Eu tô tentando encontrar uma desculpa para aquele trem. No Mad Max 3. Tá. Expresso para o Inferno. Pode ser. Mas voltando ao carro. O que aconteceu? A referência é essa. Depois que o carro foi reformado, ele foi para um museu que ficava em Miami, na época. Tá? Eu tô com o nome aqui, que na época ele chamava Miami Auto Museum Deezer Collection. O que significa isso? Deezer Collection é do cara que criou o museu. É um tal de Michael... não é Deezer, é Deezer. Michael Deezer. Esse cara, ele virou um milionário lá nos Estados Unidos e decidiu começar a colecionar carros, porque ele era ficcionado. É bom ter grana, né? É bom ter grana, né? É muito lindo. E aí, assim, primeiramente, ele começou a colecionar carros raros, de lançamentos raros mesmo. E aí, de repente, ele começou a comprar carros que eram dos filmes de Hollywood, porque ele estava em contato com esse pessoal de filme e tudo mais, e ele começou a montar um museu. Então, por exemplo, lá a gente encontra o carro do Caça-Fantasmas, o Hector 1. O Hector 1 tá lá. O do 007, pelo menos uma meia dúzia de carros dos filmes estão lá, os originais, usados nos filmes. Você tem Alstom, tem tem o Alstom, Lotus, tá lá. você tem BMWs. Nós temos o primeiro DeLorean, do primeiro De Volta para o Futuro. Está lá, o carro usado no filme, real. E o que ele fez? Ele acabou adquirindo o Interceptor V8 do filme Mad Max. Até que em 2015 ele foi usado novamente e foi finalmente destruído de uma vez. Putz. Esquece. Eu tô com uma dó só de lembrar dessa cena. Eu tenho ainda umas curiosidades sobre o 3 que eu acho bem interessante. Vocês sabiam que o personagem que faz o Blaster foi interpretado por 2 atores? Que é o grandão lá, né? O Master Blaster, o Master é o anão. E o musculoso, ele foi interpretado por Paul Larson. Paul Larson, ele era um encanador em Sydney. E ele interpretou o Blaster mascarado, aquele que aparece, o grandão. E por que ele foi selecionado pelo George Miller? Por quê? Para ser. Primeiro porque ele era um conhecido de um conhecido do Miller. Nada como ter contatos. Nada como ter contatos. E ele precisava de um cara grande. E ele não precisava que o cara fosse um ator, porque ele já pensava num ser, né, num personagem que era totalmente dominado pelo líder, que é o Master, que é um anãozinho. Então ele conheceu esse encanador e ele contratou o cara pelo porte físico. O cara tinha 2,7 metros de altura e totalmente largo. Dá pra perceber que ele é um cara, não é magro. Ele é um cara bem grande. Só que o que acontece? Na cena onde tira o capacete, que o Blaster morre, tira-se o capacete dele e mostra a face dele, que é um jovem com síndrome de Down, é outro ator. Esse ator se chama, né, Stephen Hayes. E o Stephen Hayes realmente ele tem síndrome de Down, ele era verdadeiramente um ator. Ele, na verdade, é um dos primeiros atores com síndrome de Down da Austrália. Nossa, e ele participou de vários filmes e séries. Então é muito interessante isso. O George Miller usou os dois para criar esse personagem tão icônico. Outra coisa interessante, no filme, não sei se vocês vão lembrar, mas antes do Max entrar na cúpula do trovão e provocar toda aquela briga, tem uma hora que mostra um café. Sim. The Atomic Café. O café atômico.
que é onde tá a galera ali, Sim. sentada e tal. Vocês sabiam que isso é uma homenagem a um documentário de 1982 com o mesmo nome, The Atomic Café? Tá? E ele fala o quê? Sobre a Guerra Fria e o medo da guerra nuclear. Que tem tudo a ver, aí a gente está falando de guerra nuclear, de escassez da gasolina, do petróleo e tal. Tem tudo a ver com o clima do Mad Max. Ó, deem valor a Tina Turner, porque essa mulher era foda, hein? Essa mulher era foda. Sabe por que ela era foda? Olha o que ela fez nesse filme. Aquele cabelão todo que vocês veem lá, não é maquiagem não. Ela teve que raspar o cabelo e usar aquele cabelão todo doido lá, porque o cabelo dela não ficava daquele jeito. Detalhe, o clipe que ela fez da música, né? Ela fez personificado, né? Exato, ela tá vestida igual. Só que ela raspou o cabelo total, ela ficou careca. Outra coisa é que toda aquela roupa que ela usava, que a gente vê lá, naquela época não se usava alumínio, não tinha efeito especial, era de verdade. Pesava mais de 55 quilos. A mulher teve que carregar e andar com aquilo com 55 quilos a mais do peso dela. Mais leve que a armadura do Robocop, que pesava 40. Mais leve não, mais pesada, né? Não, tô falando. 55. Mais pesada que a armadura do Robocop. Então ela era mais forte que o Robocop. Eu acho a Tia Entity mais forte do que o Robocop. Fechou. Último detalhe. Você sabia que Jane Fonda foi considerada pra fazer o papel dela? Puta, lembra? Jane Fonda, pra não falar que ela tinha algum papel na ficção científica, ela tinha Barbarella. Pois é, mas ela foi considerada. Aí escolheram a Tina Turner porque ela cantava também. Vamos lá. Vamos pular pro 4. Vamos. Carlão, 2 curiosidades do Mad Max 4 que você achou aí na sua... Só duas. Eu quero só duas, as mais do Carlão, vai lá. Vamos lá. A gente já sabe que foi o 4º filme que eu... Então eu posso falar, eu posso só multiplicar por 2 e manda 4 lá, vai. Tá, rapidinho. Primeiro, mais de 80% dos efeitos visuais vistos nesse filme são verdadeiros, sabia? Efeito prático. Não é efeito CGI. Só tem um efeito que você percebe que é CGI, é no final ali que a... que Na foi? verdade, o CGI ele foi usado... Ai, meu Deus do céu, gente. Mad Max total, velho. Isso tá gravado. Você vai cortar isso e vai salvar como bloopers. Gente, fica quietinho agora, vocês sofrem calado agora. Carlão, vai, vamos curiosidades lá do filme. Então, mais de 80% dos efeitos vistos no filme são verdadeiros, efeitos práticos, né? Então, se você vê dublê, maquiagem, o cenário é tudo real. Aliás, o filme ele foi gravado, pra quem não sabe, no deserto da Namíbia. Que era pra ter sido gravado lá... Em 2003, que ia contar com o Mel Gibson de verdade. Aí tiveram vários problemas. Primeiro teve a guerra do Golfo, né? A guerra do Iraque. Não, foi do Afeganistão. Não, a guerra do Golfo mesmo. A guerra do Iraque. Foi... não, desculpa. Então é a segunda mesmo. A do Afeganistão. E isso atrapalhou, porque ia afetar lá, a Namíbia é muçulmana, então ia girar todo um problema. O Mel Gibson, no ano seguinte, 2004, acabou se envolvendo com a Paixão de Cristo, o filme dele. E eu assisti. Isso, e aí o que aconteceu? Tudo isso fez o projeto ser descartado. Descartado, na verdade. Ia ser em 2000. Então, imaginem, pessoal, a gente ia ter um Mad Max número 4 com Mel Gibson. E só pra completar, o roteiro é do Miller e de um outro rapaz que eu não lembro o nome agora, mas eu lembro a história dele. Que ele criou um quadrinho, um storyteller, né, que faz storyboard do filme, e mostrou pro Miller. E o Miller gostou. Ele falou, vamos roteirizar comigo. Eu não vou lembrar o nome agora. Também não. Aí, legal. E o filme é sequencial, né? Na verdade, ele não é takes. Ele é uma paulada só, né? Não, ele tem alguns cortes. Por exemplo, quando o Max é capturado, ele apaga e acorda, né? Quando ele sai da porta lá, ele vê que tá num penhasco, né? Isso. Aí já cortam pra ele ser a bolsa de sangue. Isso.
Aí depois tem os cortes. São poucos cortes. Mas aí tem uma coisa muito interessante, né? Mais uma curiosidade. Tanto o George Miller, em relação ao Tom Hardy, quanto a Charlize Theron com o Tom Hardy, eles tiveram muitas brigas nesse filme. E o que aconteceu? Né? Basicamente é o seguinte, o George Miller, ele deu uma geral do que seria o filme para os atores, principalmente para Charlize Theron e o Tom Hardy, e não falou mais nada, eles não sabiam detalhes. Então, quando ele ia gravar cenas, ele explicava na hora o que eles tinham que fazer. E era uma pressão muito grande, porque assim, um ator, por mais que ele seja bom ator, ele é um profissional que ele tem que se preparar, assim como qualquer profissional de qualquer área. Ele tem que estar preparado para realizar o lado médico uma ação, valor mais alto. Vamos trabalhar na base da UTI. Exatamente, isso causou problemas gravíssimos entre eles. O Tom Hardy não aceitava isso, ele queria saber do roteiro. O George Miller não falava, isso provocou brigas terríveis entre os dois, e ele acabou descontando na Charlize Theron. Mas aí a Charlize Theron, ela até falou mais tarde, né, depois de todo esse problema, ela falou assim: eu também não tive a maturidade de chegar pra ele e falar assim, pô, eu tava na mesma situação que você, eu tava morrendo de medo, eu não sabia o que fazer. A gente devia ter se aliado, a gente devia ter tido uma conversa falando assim, olha, vou me abrir pra você, eu também tô perdida nesse filme. Né? Então ela fala assim, pô, se eu tivesse feito isso, eu acho que eu tinha evitado muitas brigas com ele. Lógico que posteriormente o filme, Tom Hardy pediu desculpas de todas as brigas que ele causou com ela e com o George Miller, eles fizeram as pazes, deu tudo certo. Mas foi uma coisa assim muito complicada, porque até os outros atores eles falavam, era muita pressão em cima de dois atores que por mais que eles tenham toda a bagagem que eles têm, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eu vou devagar aqui. Eu acho que a adrenalina disso é que deixou o filme melhor. Também, né? Tem mais uma coisa interessante. Fale. Vocês sabiam que Jeremy Renner, sabe quem é? Sei, é o Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro dos Vingadores. Heath Ledger. O finado Coringa. O finado Coringa. Channing Tatum, sabe quem é? E ele fez Ele fez alguns filmes, entre eles Coach Carter, Ela Dança Eu Danço, Ela é o Cara. Meu Deus, você também só citou algumas coisas. Última Legião. Isso. E Sam Worthington. Sabe quem é? Ele fez Fúria de Titãs. E Exterminador do Futuro. Exato. Você sabe. E Eric Bana, que todo mundo sabe quem é, que fez o Hulk. O primeiro Bruce Banner. Fez o filme lá do Mogadishu, lá, como é que é? Black Hawk. Hawk Down. Isso. Vocês sabiam que todos eles foram considerados para o papel de Max? Nossa, eu não consigo ver eles. Antes do Tom Hardy. Eu não consigo ver eles como Max. E aí? Eric Bana também não saindo, hein? Eu acho que talvez o Channing Tatum era o que se daria melhor. Não. Porque ele fez o Perseu no Fúria de Titãs. E ele é um cara badass, hein? Ele é um cara... O Channing Tatum ele é o personagem foi o Sam principal. Worthington. O Sam Worthington. É o Sam Worthington, sim. Falei errado. Sam Worthington. Vocês não acham que o Sam Worthington ia te dar bem? Não. Eu acho que sim. Não sei. Sabe não tão bem quanto o Tom Hardy, né? Vocês sabiam que Uma Thurman foi cogitada para ser a Furiosa? Não dá. Ela é a Beatrix Kiddo. Não dá. Do Kill Bill, para. Não. Ela é a mulher mais louca. Mais cara, tenebrosa dos filmes. Cara, depois que eu vi a Charlize Theron como Atômica, eu não consigo ver. Eu acho que Uma Turma ia dar conta do recado. Tá, vai lá. E a outra? E a última é o seguinte. Em 3 de abril de 2015, né, o Tom Hardy anunciou que iria assinar por mais 3 filmes de Mad Max. E cadê? Então, até agora nada. Só que é o seguinte, o Miller ele declarou que o próximo filme da franquia seria sobre a personagem da Charlize Theron, a Furiosa, que inclusive o nome seria só Furiosa, não teremos mais Mad Max. Vai se abrir. E aí tem uma coisa interessante, né? Ele escalou uma atriz chamada Anya Taylor-Joy para ser a Furiosa mais jovem. Que fez o Gambito da Rainha. Isso. E o Chris Hemsworth, que é o Thor dos Vingadores, ele está escalado. Só que existe uma coisa interessante. Recentemente eu dei uma pesquisada, a Warner Bros. Acabou de autorizar em outubro de 2020
a grana pra começar a produzir. Oh, meu Esse Deus. filme vai rolar. Soltaram o dinheiro. Vocês não estão vendo, o dinheiro tá voando aqui, gente. Acabou de dar um sinal 2020. Éder e Carlão. Que mundo apocalíptico, pós-apocalíptico você prefere? Mad Max ou Blade Runner? Um de máquina ou outro medieval assim? Medieval. Pós-apocalipse. Steampunk, Se né? você fosse escolher um mundo pós-apocalíptico, qual que seria? Mad Max ou Blade Runner? Blade Runner. Eu também. Blade Runner. Que o medieval é mais dureza. Não, eu falo que o Blade Runner não só pela tecnologia. Blade Runner, as relações humanas estão Não existe. Não piores do que no coisa, hein? Isso é verdade. Você leu o livro, não? O do Blade Runner, que é o Android Sonho com Ovelhas Elétricas? Mas você sabe que Blade Runner todos ele bebe muito da fonte de Isaac Asimov, né? Sim. Não, o livro é do Kadik, né? Mas a influência vem muito do futuro projetado do Isaac Asimov. É que Eu Robô e tudo mais. não, é que a temática lá... Dos androides dominarem É que ele falou assim, a relação humana do Blade Runner, ela é mais complexa, que não existe. E detalhe, só uma coisa. Os dois, você é total dependente da máquina. Os dois, você é total dependente da máquina. Apesar que eu acho que no Mad Max, se você não tiver nenhuma gangue de encher no saco, você ainda consegue sobreviver de boa. O único problema é que tem todas as gangues do mundo. Não, mas você consegue sobreviver numa boa desde que você viva num oásis. Porque você depende da máquina pra ir buscar alguma coisa. É que o Max, no mundo pós-apocalipse, diferente do Blade... Porque o Blade Runner é assim, vamos colocar. Blade Runner é um mundo super povoado. Ele tá concentrado com tecnologia também. É o contrário. É o contrário, mas são contrário. dois mundos pós-apocalípticos com visões diferentes. Agora, o Mad Max parece o seguinte: o mundo foi desolado. Mas parece que você chega do ponto A ao ponto B em 2 horas. Parece que você cruza a Austrália em pouco tempo, você entendeu o que eu tô falando? A Austrália sim. O Brasil não. Não, mas você entendeu o que eu tô falando, Sim, né? sim. Para aquele desertão, vai ser igual cruza. Não tem. Já o Blade Runner não tem isso. Não, pra você ir de uma esquina a outra, já é difícil. É verdade. Agora, se você falar assim, não um mundo pós-apocalíptico, mas um mundo que eu gostaria de presenciar, Duna. Arrax. Eu diria Conan. Hyperborea. Porra. São 2 extremos. 2 extremos. Você tá falando de milhares de anos atrás, eu tô falando de milhares de anos no futuro. Exatamente. Aí você deu a terceira opção. Queria saber entre Mad Max e Blade Runner? Não, eu falei, o meu é Blade Runner. Quer saber? Pela aventura e adrenalina, eu iria pra Mad Max. O meu é Blade Runner. O meu é Blade Runner. E se vocês gostaram de nossas conversas quase sérias, nos sigam no Instagram, se inscrevam no nosso canal do YouTube, compartilhem com os amigos e fiquem ligados nos próximos episódios do Tralha Trivial.